Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada eu peço a vocês que deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. E hoje é dia de falar sobre a série aqui de Copas do Mundo, especificamente da Copa de 1954, que foi sediada pela... que foi sediada pela Suíça, com a Alemanha Ocidental ganhando seu primeiro título na Copa do Mundo, a Hungria sendo vice-campeã, com a Áustria sendo a terceira colocada e o Uruguai sendo o quarto colocado da Copa do Mundo. Tendo a melhor defesa da Copa do Mundo, a Áustria e o Uruguai. E uma das maiores goleadas de Copas do Mundo que também se deu nessa Copa do Mundo, onde a Hungria venceu a Coreia do Sul por 9-0 em Zurique, na Suíça. Bom, em 54, 4 anos após a retomada dos mundiais, a Europa voltou a receber uma edição da competição, que seria a quinta edição no caso. O país escolhido pela FIFA foi a Suíça, que por conta da neutralidade mantida na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, não teve registros de destruição em suas principais cidades, como ocorrido em outros países do continente. 16 seleções foram selecionadas para participarem da Copa, e a grande favorita para vencer o torneio era a fabulosa equipe da Hungria, do lendário atacante Ferenc Puskás, o mais conhecido na época pelo seu apelido como Major Galopante, que hoje em dia dá nome à premiação promovida pela FIFA para eleger o gol mais bonito da temporada. As seleções foram divididas em 4 grupos de 4 equipes cada, mas o regulamento era muito confuso, muito mesmo. Eram 2 cabeças de chave em cada grupo que não jogavam entre si na primeira fase e nem nas oitavas finais. 2 seleções de cada chave avançavam para a segunda fase da competição. A seleção brasileira caiu no grupo 1, que ainda contava com França, Iugoslávia e México. E como o Brasil e França eram cabeças de chave, eles não se enfrentaram. Nos 2 primeiros jogos, o time brasileiro venceu os mexicanos por 5-0 e empatou com os iugoslavos por 1-1. Assim, o Brasil avançou como o primeiro colocado da chave e a Iugoslávia ficou com a segunda vaga. Presta bem atenção agora, porque teve um grande problema que confundiu a cabeça dos brasileiros e de muitas seleções que participavam desse torneio aqui. Se liga só, o chaveamento era muito confuso e colocou como adversário das quartas de finais a Hungria, equipe que estava invicta havia 4 anos ou 29 partidas, para ser mais exato. Na primeira fase, a seleção de Puskás atropelou quem apareceu pela frente. Vitória sobre a Coreia do Sul por 9-0, como eu disse, foi a maior goleada da Copa. E uma assim, pelo que eu saiba, a maior goleada de todas as Copas. E sobre a Alemanha Ocidental por 8-3. Assim, no primeiro jogo eliminatório, os húngaros venceram os brasileiros por 4-2 no dia 27 de julho de 1954 e eliminaram os vice-campeões de 50. Nas semifinais do Mundial, a Alemanha Ocidental venceu a Áustria por 6-1 e a Hungria sofreu para passar pelo então campeão Uruguai. Empate em 2-2 no tempo normal e vitória por 2-0 na prorrogação. Na decisão, mais de 65 mil pessoas foram acompanhar em Berna o jogo entre Hungria e Alemanha. Os húngaros abriram por 2-0 rapidamente, mas os alemães empataram antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E aos 39 da segunda etapa, contudo, o ponta alemão Hahn fez o gol da incrível vitória de sua seleção e deu o primeiro dos 4 títulos mundiais ao seu país. Bom, sobre a confusão da primeira fase em que os cabeças de chaves não se enfrentavam e tudo mais, o Brasil, quando estava empatando com a Iugoslávia dizia para eles, claro, em sua língua,
que para os brasileiros que ali estavam em campo jogando contra eles, para irem com calma, irem devagar, porque o resultado classificava as duas seleções. Os brasileiros não sabiam, não conheciam o regulamento, não sabiam o que os iugoslavos estavam falando, e eles tomaram para si como uma grande ofensa pelo jeito que eles achavam que os iugoslavos estavam falando para eles. Eles achavam que estavam sendo insultados, e cada vez mais que os iugoslavos falavam para eles ir com calma, mais eles iam para cima dos adversários, no caso os brasileiros. E saíram de lá achando que estavam derrotados, que tinham sido eliminados da Copa do Mundo pelo regulamento ser muito confuso. Tanto é que a lenda Jô Soares chegou para eles e falou porque eles estavam tristes, e eles mandaram então o garoto, o menino que lá estudava na Suíça, calar a boca e ir embora para casa porque eles estavam tristes, porque achavam que tinham sido eliminados da Copa do Mundo. O que de fato só aconteceu na segunda fase, quando eles perderam para a Hungria, porque depois eles descobriram pelo regulamento que eles não estavam eliminados, pelo contrário, que eles estavam classificados para a fase seguinte. Não adiantou de muita coisa, a Hungria na época tinha um grande futebol e não foi campeão por pouco, mas tem mais algumas coisas para mostrar para vocês. Eu quero primeiro falar da campanha do Brasil, que teve 3 jogos com uma vitória, um empate e uma derrota, marcando 8 gols e sofrendo 5. Os artilheiros do Brasil foi o Pinga Didi e Julinho Botenho, com 2 gols cada. Números da Copa: 16 seleções se classificaram para a disputa da Copa da Suíça, entre elas a Coreia do Sul. 140 gols foram marcados em 26 partidas. 5,38 foi a média de gols por jogo, a maior da história das Copas do Mundo. 11 gols fez o artilheiro do Mundial, o atacante Kossis, da Hungria. 943 mil pessoas pagaram ingresso para as partidas, uma média de 36.269 pagantes. 36.269 pagantes. Hungria 9, Coreia do Sul 0 pela primeira fase, foi uma goleada da competição e da Copa, né? Porque depois disso, eu posso puxar o número depois, mas depois disso a Alemanha conseguiu no máximo 8-0 em cima da Arábia Saudita em 2002. Eu não lembro de uma goleada maior. Pode ter tido, mas até então, né? Mas foi uma grande goleada. Eu acho que teve sim, mas eu vou dar uma conferida depois. 12 gols teve a partida entre Áustria e Suíça nas quartas de finais, e até hoje o jogo com o maior número de gols em mundiais. Isso é um dado, é uma informação de que até então não teve mais partidas com mais número de gols. A partida foi 7-5 e 7-5 para a Áustria. Quer ver? A partida foi 7-5 para a Áustria. Isso mesmo. Só dei uma conferida ali. Foi 7-5 para a Áustria. Foi a maior partida com número de gols em Copas do Mundo. Temos então, vamos às sedes da Copa do Mundo aqui para mostrar para vocês aonde se deu cada partida dessa Copa do Mundo. Na Basileia, no estádio Jacobo Park, com capacidade para 42.500 pessoas. Em Berna, no estádio Wankdorf, acho que é assim que se pronuncia, com capacidade para 64 mil pessoas. Teve em Genebra, o estádio de Charmilles, com capacidade para 14 mil pessoas. Em Lausana, no estádio Olympique de la Pontaise, com capacidade para 15.850 pessoas. Em Lugano, no estádio de Cornaredo, com capacidade para 6.330 pessoas. E em Zurique, com o estádio Wartun, com capacidade para 27.500 pessoas. Eu peço perdão se eu pronunciei algum nome de estádio errado, pois não é meu forte a língua francesa, que é a língua que se pronuncia na Suíça, que se fala na Suíça, né? Eu não sou, digamos assim, o mais sensato para estar falando
esses idiomas. Eu domino mais ou menos o inglês e se fala alguma coisa em espanhol e olhe lá. Mas falar em francês ou franco-suíço, como eles chamam lá a língua mãe deles, é meio complicado. Vamos lá. Na artilharia, nós tivemos a Alemanha Ocidental com... Aliás, o Sandor Kocsis da Hungria com 11 gols. E os 4 primeiros colocados foi a Alemanha Ocidental, Hungria, Áustria e Uruguai. Eu tenho algumas curiosidades dessa Copa do Mundo aqui, que são o seguinte. Primeiramente, o Uruguai tinha uma grande seleção, tá? O Uruguai ainda era a base da Copa do Mundo de 1950 e no caso que aconteceu, o Uruguai ele chegou para a sua Copa do Mundo, como eu disse, com a base de 1950, a base campeã do mundo aqui no Brasil, no famoso Maracanazo, para enfrentar a Hungria na semifinal. E o jogo foi tão duro, mas tão duro, que o jogo terminou por 2-2 e precisou de uma prorrogação para que a Hungria batesse ao Uruguai, como eu disse no resultado, friamente ali por 2-0. Só que isso impactou muito na final contra a Alemanha, que a Alemanha teve uma semifinal mais tranquila durante a Copa do Mundo, teve uma segunda fase mais tranquila. E quer ver? Eu vou passar pelos resultados da segunda fase aqui. A Alemanha pegou a Iugoslávia, venceu por 2-0 e pegou a Áustria e meteu 6-1. Querendo ou não, foi um jogo foi muito mais tranquilo. Sendo que a Hungria, quando jogou contra o Brasil, a Hungria meio que passeou em campo, vamos botar assim. Só que contra o Uruguai é uma seleção mais física, uma seleção nesse sentido mais forte que o Brasil, que tinha uma pegada mais forte dentro de campo, forçando uma prorrogação contra os húngaros. O que ocasionou que os húngaros não chegaram com 100% fisicamente para disputar a final daquela Copa do Mundo exatamente. E a Alemanha, por ter tido uma semifinal muito mais tranquila, ter goleado a Áustria por 6-1, a Alemanha chegou mais inteira para o jogo final, sabe? Chegou mais inteira. Então, o que acontece? A Alemanha, que já tinha perdido por 8-3 na primeira fase para a Hungria, o que acontece? A Alemanha usou aquele jogo como... Vamos botar como uma experiência. Então, a Alemanha, quando foi para a final, foi de um modo diferente, já sabendo como a Hungria jogava. A Hungria mais cansada do que a Alemanha. E mesmo assim, na época, os jornais da época diziam que quem era a franca favorita a vencer aquele jogo não era a Alemanha, porque a Alemanha ainda não era a potência mundialmente falando de futebol, como os húngaros se mostravam à época. Era um outro mundo, era um outro momento no futebol, e a Hungria tinha um dos maiores times de futebol à época, assim como a Áustria também tinha. Só que a Áustria foi demolida pela Alemanha, porque a Alemanha também tinha um timaço, tinha um grande time. Lembrando que tanto a Alemanha contra a Hungria não tinham títulos mundiais à época, e seria a primeira final de cada uma, tá? Porque em 30 foi o Uruguai contra a Argentina, em 34 a Itália venceu. Não, a Hungria, eu sei que era a primeira final da Hungria em Copas do Mundo, mas e a Alemanha? Só vou dar uma conferida aqui, porque eu tenho quase certeza que a Alemanha era a primeira final de Copa do Mundo também. Então vou dar uma puxada aqui. Isso mesmo. Era a primeira final que a Alemanha também chegava em uma Copa do Mundo também. Então quer dizer, eu só fui dar uma conferida. Tanto a Alemanha quanto a Hungria nunca tinham disputado uma final de Copa do Mundo para decidir o título. Seja a Alemanha com qualquer outra seleção e com a Hungria também. Só que a Hungria já vinha a 29 partidas de invencibilidade, coisa que a Alemanha não conseguira até então.
Tanto é que essa vitória foi tão histórica na final para a Alemanha sobre os húngaros, que eram francos favoritos, de virada, diga-se de passagem, como eu contei para vocês aqui ainda há pouco, que virou um filme, O Milagre de Berna, porque ninguém acreditava que os alemães poderiam vencer a Hungria com tal feito. Há quem diga, eu não posso confirmar isso aqui, que os jogadores alemães jogaram dopados aquela partida para ter um rendimento melhor dentro de campo, tá? Há quem diga que isso também ocorreu na partida final contra a Hungria. Eu não posso falar que isso é uma verdade absoluta, porque não se tem provas contra isso, mas sim houve relatos de que os alemães estavam sob efeito de doping, tá? E por isso a Hungria cansou e os alemães continuaram jogando. Eu particularmente só li relatos sobre essa final. Eu nunca vi esse jogo, eu nunca achei esse jogo pra ver, eu nem sei se existe vídeo desse jogo da final na íntegra Alemanha e Hungria. Eu nunca achei. Dizendo que os húngaros fez 2-0, mas cansaram. E os alemães continuaram. Que fizeram 2-1, 2-2, 3-2 e continuaram. A Hungria não teve chance de competir fisicamente. Há quem diga que foi pela partida da semifinal que a Hungria fez contra o Uruguai, que os uruguaios cansaram muito os húngaros. Mas também há quem diga que o fator doping que os alemães estavam ajudaram para que isso se concretizasse no resultado final do jogo. Pela Hungria ter cansado e a Alemanha não, tá? Mas é uma coisa que as pessoas... Só um instante. Que as pessoas falaram. Mas enfim, isso é um relato de pessoas que disseram isso sobre doping. Eu não posso afirmar aqui com certeza que isso de fato aconteceu, tá? Mas então foi isso. Eu vou passar pelos grupos como se deram da Copa do Mundo aqui para vocês terem uma ideia. É que estão me ligando aqui no telefone enquanto eu tô fazendo a gravação. E eu só vou passar pelos grupos aqui para encerrar o vídeo, tá? Vamos lá. No grupo 1, como eu falei, já o resultado dos jogos do Brasil, mas eu vou passar agora por todos os jogos. Lembrando que Brasil e França não se enfrentaram nesse grupo, ou seja, os cabeças de chaves. Brasil 5, México 0, Iugoslávia 1, França 0. Brasil 1, Iugoslávia 1, França 3, México 2. O Brasil ficou em primeiro com 3 pontos, assim como a Iugoslávia, mas o saldo de gols do Brasil era maior. Alemanha Ocidental 4, Turquia 1, Hungria 9, Coreia do Sul 0, Hungria 8, Alemanha Ocidental 3, Turquia 7, Coreia do Sul 0, Alemanha Ocidental 7, Turquia 2. A verdade é que os húngaros passearam dentro de campo contra todos os seus adversários na primeira fase. E a Alemanha Ocidental, com exceção da partida contra a Hungria, ela também passeou dentro de campo contra todas as outras adversárias que enfrentou, tá? A Alemanha Ocidental acabou em segundo e a Hungria em primeiro nesse grupo. Uruguai em primeiro e Áustria em segundo. O Uruguai passou por 2-0 em cima da Tchecoslováquia, que na época ainda era Tchecoslováquia. Áustria 1, Escócia 0. Uruguai 7, Escócia 0. Áustria 5, Tchecoslováquia 0. A Áustria e o Uruguai passeando por quem enfrentou nos seus grupos também, né? E a Suíça e a Inglaterra, deixando Itália e Bélgica para trás no seu grupo 4, com a Suíça vencendo a Itália por 2-1, a Inglaterra e Bélgica empataram por 4-2. Naquela época ainda tinha prorrogação na primeira fase e a Itália venceu a Bélgica por 4-1, Inglaterra 2, Suíça 0, Suíça 4, Itália 1. Esses foram os jogos da primeira fase. Na segunda fase, pelas quartas de finais, a Alemanha derrotou a Iugoslávia 2-0, a Áustria venceu a Suíça por 7-5, a Hungria venceu o Brasil por 4-2 e o Uruguai derrotou a Inglaterra por 4-2. Nas semifinais, como eu disse, a Alemanha derrotou a Áustria por 6-1, a Hungria
derrotou o Uruguai por 4-2. E no Milagre de Berna, como ficou conhecido esse jogo, a Alemanha Ocidental de virada 3, Hungria 2. Na decisão do terceiro lugar, a Áustria ficou com o terceiro lugar jogando em Zurique por 3-1 em cima do Uruguai. Foram essas as partidas da Copa do Mundo. E eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu dei para vocês aqui sobre um pouquinho da história da Copa de 54. No próximo vídeo eu vou gravar o vídeo da Copa, obviamente, de 58. E é isso aí, vou ficando por aqui. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui com esse vídeo que já tem 20 minutos de gravação. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Valeu, até mais.